centenas, às vezes milhares? Como desejamos, nós os médiuns, que os espíritos superiores sejam devotados e amorosos para conosco, devemos também fazer o mesmo para com os espíritos comunicantes que necessitam de auxílio. Então, para formar os bons médiuns, bons instrumentos na mão dos espíritos superiores, e por consequência os grupos mediúnicos. Os grupos mediúnicos. Necessidade de esforço, sacrifício, coragem, amor, devotamento. E, naturalmente, estudo. Tem que ser um médium experiente. Não basta. Então, todo médium que se encontra em provas tremendas, em provas difíceis, com esforço, eles se tornarão bons instrumentos. Provavelmente, instrumentos cristalinos em vida futura. Para todos nós, conclusão para todos nós. Como não é à toa, não é sem uma razão que Pedro, o que sofre possessão completa, está nessa casa espírita, porque provavelmente ele possui ali naquela casa espírita vínculos do passado com o dever de auxiliá-lo. Nós também, que frequentamos as casas espíritas, devemos-nos por consequência uns aos outros e temos também dever de auxílio uns para com os outros em função de relacionamentos nossos passados. Com relação à cura, voltando ainda a um ponto com relação à cura, depois desse caso de epilepsia essencial, primária, que a medicina registra como tônico-clônica, em que ele tem os episódios de epilepsia em razão da possessão. Depois que retirar a possessão, vai surgir os ataques, vão sumir os ataques epiléticos? Não. Ele vai passar para uma fase da epilepsia secundária, mais leve, mais suave, em que ele terá crises pela recordação própria dos seus arquivos mentais vinculados à espécie de luta, até que o perispírito, que é muito plástico e sofre influência imediata dos nossos pensamentos, esteja retificado, esteja saudável, corrigido. Que é o caso da epilepsia do livro No Mundo Maior, do Marcelo. Ele não sofre mais a influência obsessiva dos espíritos para ter o ataque epilético. Muito frequentemente ele tem durante o sono, mas ele está vencendo. Quanto mais ele se dedica à doutrina espírita, mais ele afasta a crise, diz lá no livro. E o período em que ele está desanimado de prosseguir com esforço na doutrina espírita, aumenta as frequências da crise. Ele já está nessa segunda fase, diz Calderaro no livro, que é um caso já basicamente solucionado. O problema grave já está passado, postergado. Mas ele ainda traz do túnel os reflexos da alma. Os reflexos condicionados da alma ainda surgem do túnel escuro do terceiro andar do cérebro para a luz do consciente. Ele tem os ataques epiléticos, frequentemente durante o sono. Basta que ele veja alguns espíritos que foram seus inimigos em vidas anteriores, que ele tira o arquivo da própria mente, recorda as lutas e tem o processo de epilepsia e tem o ataque epilético. A mesma coisa vai acontecer com Pedro, que está ainda numa fase em que os ataques têm frutos no processo obsessivo. Depois de afastar da possessão,
depois de afastada a influência obsessiva, vai surgir a segunda fase, mais leve, em que, por recordação das crises atualmente vividas, ele terá novas crises, porém serão mais leves. Depois de passado esse episódio, sim, surgirá ele mais tranquilo. No livro No Mundo Maior vai nos lembrar dos reflexos de Pavlov, não sei se a pronúncia está correta, em que ele nos ensinou com relação ao tratamento dos animais que eles salivavam mesmo que não aparecesse a comida, quando passaram por um período de treinamento com a oferta de comida e o toque da sineta. Depois não tinha mais comida, só o toque da sineta produzia a salivação, o animal próprio salivava. A mesma coisa no caso de Marcelo no Mundo Maior. Não há um processo obsessivo, mas só a visão dos seus inimigos, ele tem um ataque epilético. E assim vai acontecer com Pedro. São os reflexos profundos da alma que vêm do túnel escuro da subconsciência para a luz do consciente produzindo o fenômeno epilético. Ele ainda vai passar por essa segunda fase. E depois a mediunidade pode surgir mais cristalina. Quanto tempo para resolver esse problema? Depende muito da vontade dele. Porém, quando ele melhorar, o outro vai também melhorar, porque eles estão muitíssimo imantados e o pensamento de um repercute no outro. Para nós, devemos uns aos outros, com dever de auxílio uns pelos outros. Então, de uma maneira genérica, para todos nós, devemos aprender sem desanimar. E devemos servir sem esmorecer. É assim que nós venceremos a nós mesmos. Porque todo drama, toda narrativa com episódios notáveis deriva da nossa mente enfermiça. E para que nós vençamos a nós mesmos, vençamos os dramas que trazemos de vidas anteriores, acontecimentos notáveis, narrativas notáveis, com episódios notáveis, surge da nossa mente enfermiça. E para que nós vençamos a nós mesmos, devemos aprender sem desanimar e servir sem esmorecer. É assim que venceremos a nós mesmos. É assim que sublimaremos a nossa mediunidade. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz ao coração de todos.